Atos 28, verso 1 a 10. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos e a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos. Senhor, tua palavra sábia e poderosa foi lida. Agora, Senhor, ajuda-nos na exposição do teu evangelho. Exalta o teu nome, edifica a tua igreja. Fala ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Algumas vezes na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós sempre podemos acreditar ou imaginar que o mal que sobreveio a nós, ou o livramento que nós recebemos do Senhor num dado momento, nos fará livres de outras tribulações por algum tempo. Ou então nós imaginamos e criamos conceitos na nossa mente que vão nos ajudar meio que fugir do conceito de que, de fato, Deus vai nos manter em paz por mais tempo do que o tempo que passamos em sofrimento. Isso tudo é fruto da nossa imaginação, porque nós não entendemos como Deus há de agir, como Ele há de fazer na sua sabedoria. Você imagina, Paulo vem de tribunal em tribunal caminhando. Esse homem, ele sai de um tribunal, vai para outro tribunal, viaja para outro tribunal, entra em outro tribunal, agora está de viagem para Roma, o navio colide e agora vai ser destruído por ondas, foi destruído por ondas, eles são salvos, agarrados em madeira, chegam na ilha e uma serpente vai logo para a mão dele. Não é? Alguém diria, ele precisa ir para uma reza brava, né? Isso na nossa religião brasileira, não é? Facilmente alguém diria precisa passar por umas 7 semanas, não é, de libertação, porque tem algum problema com você. Mas é tão natural o modo como ele lida com isso, que parece claro que a nossa maneira de ver a vida, da maneira como eu tenho falado até então, é porque nós temos uma garantia que Deus não nos deu. Jesus disse a Paulo, você vai aprender a sofrer por causa do meu nome. A expectativa da vida, o que nós esperamos dessa vida, vai causar frustração para nós.
Ora, o Senhor pode nos dar aquilo que muitas vezes esperamos, mas Ele pode não nos dar aquilo que esperamos. Mas o que Ele nos der, seja o que for, precisa ser recebido com gratidão. E o nosso coração tem que estar feliz por isso. Mesmo que a gente perca as forças às vezes. Mas nós temos que ter um coração agradecido por isso. Se nós não tivermos esse conceito, essa percepção da vida, nós vamos viver frustrados, acreditando que nós merecemos uma vida melhor nessa terra. Não foi assim com o nosso Mestre. Necessariamente não será assim conosco. Ora, se o nosso Salvador foi aperfeiçoado, e aqui eu estou usando a linguagem da carta aos Hebreus, se o nosso Salvador foi aperfeiçoado no sofrimento, é porque essa é a metodologia divina para nos fazer mais parecido com Cristo. Certamente não é a alegria, não é o prazer, não é a curtição da vida que nos tornará mais parecido com Cristo. Se o nosso Mestre foi aperfeiçoado no sofrimento, não será diferente conosco. O apóstolo Paulo, ele nessa história nos ensina, em nenhum momento ele vai se rebelar contra mais um evento ruim na sua história, aparentemente. Agora, um animal vem atacá-lo. Já não bastava os judeus, já não bastava os fariseus, já não bastava os inimigos da fé. Agora a natureza se levanta contra ele. E ele se mantém em paz. E o seu coração está tranquilo. Diante desse texto, quero convidá-los, voltar para o nosso texto, por favor, irmãos, a pensar exatamente, não é, a variedade de lugares e circunstâncias de que Paulo esteve. Nós já vimos isso. Ele esteve em muitos lugares, dentre eles, prisão, ele esteve em júri, não é? Viajou de um lugar para o outro e foi sempre tratado dessa forma, porque foi assim que Deus disse que seria com ele. Mas quando ele chega lá naquele lugar, perceba, escaparam todos com vida. Último versículo do capítulo 27. Veja lá, diz o texto. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços no navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Perceba que a promessa que Deus deu a Paulo, ela não era simplesmente de que eles não morreriam ali, mas que Deus cuidaria deles todo o tempo. E como parte do cuidado de Deus, não estava assim, a parte do cuidado não terminava quando eles chegavam em Malta, mas continuaria ali. Veja como eles chegam nessa cidade, nessa ilha. Verso 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Perceba, eles não sabiam onde estavam. E descobriram o nome da ilha é Malta. Eles escaparam de um naufrágio. E veja a expressão, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Que coisa interessante, irmãos. Eles escaparam de uma tormenta e agora iam morrer em terra seca, terra firme. Os bárbaros, veja a linguagem. Entenda que a palavra bárbaro aqui é porque eles não eram nem gregos nem romanos. Eles estavam fora dessa estrutura. Logo eram tratados como bárbaros. Ora, Paulo não foi tratado por romanos e por gregos da maneira como os bárbaros vão tratá-lo. Eles trataram ele com, diz o texto, singular humanidade. Interessante, não é? É no momento de crise, de sofrimento, não é? É que nós fazemos e construímos relacionamentos. É no sofrimento que nós criamos amigos, que nascem os irmãos. Não é? O irmão necessariamente não nasce da família, mas é na tribulação que nasce o irmão.
aquele que socorre, aquele que estende a mão, aquele que vem à sua procura, aquele que se preocupa com você. Você nunca esquece de alguém que lhe socorre e estende a mão no dia da sua tribulação. Os bárbaros fizeram assim com ele. O que é interessante notar, irmãos, a providência de Deus continua sobre aqueles que Paulo havia ordenado e dito que não morreriam por causa da visão que Deus deu a ele. Aqueles foram alvo da providência de Deus. O que eles recebem pelas mãos dos homens é reconhecido como vindo das mãos de Deus. Esse é o princípio da providência. Ora, eles escapam daí para a ilha, chegam ali e um povo, os bárbaros, vêm a ele com humanidade. Perceba, a ação deles, ao invés de exaltarmos a criatura, nós podemos dizer, a bondade de Deus veio a nós, usando aqueles que nós não esperávamos que nos tratassem tão bem. Ora, isso nos faz lembrar bem da parábola do bom samaritano. Não veio o socorro nem do fariseu ou do levita, nem do sacerdote. O socorro veio do bom samaritano. Não veio o socorro nem dos gregos, nem dos romanos. O socorro veio dos bárbaros. Veio das mãos de Deus. Cada criatura, cada indivíduo foi cuidado por Deus. E eles então vão reconhecer isso dessa maneira. Perceba que, por outra forma, a maneira bondosa como eles tratam. Veja o que Lucas descreve, o cuidado de Lucas em descrever a maneira como eles trataram Paulo e aquela tripulação. Veja o verso 2. Com singular humanidade. Perceba, não é simplesmente eles foram bem tratados, não. Foi com singular humanidade. Que coisa interessante, né? Eles são conhecidos aqui, de fato, como bárbaros, mas só porque não são gregos e romanos. Mas eles não mostraram pouco cuidado, eles mostraram singular cuidado para com eles. Muitas vezes, irmãos, infelizmente, e temo dizer isso, muitas vezes o povo que se chama cristão, eles precisam entender que é na hora da necessidade que nós precisamos mostrar misericórdia para com as pessoas. É na hora do sofrimento que nós sempre precisamos entender que nós temos que estender a mão para quem sofre. Eles chegam ali naquele lugar, depois de um naufrágio, perceba, eles chegaram a nado, uns agarrados em pedaço de madeira, não é? Outros chegaram no bote, mas todos molhados. E diz o texto que chovia. Então, junto com eles estarem molhados da viagem, chovia, e aquela chuva fria, eles estavam com frio. Quando alguém chega diante de você com essa necessidade, ora, sem roupa, não tendo o que vestir, não tendo o que comer, como é que você acolhe o indivíduo? Esses bárbaros nos ensinam. Esses bárbaros, eles batem no rosto de muitos de nós, dizendo como nós devemos tratar aqueles que estão em necessidade no nosso meio. Os que batem à nossa porta. Interessante que nessa forma nós podemos dizer, nós temos então, nesse momento de necessidade dos outros, a oportunidade de mostrar que somos servos. É nessa hora que nós temos que precisar mostrar que somos servos. Eu sei bem disso, eu reconheço isso na minha própria vida. Quando, nos dias, na nossa luta com os primeiros dias do problema de Eudália, o cuidado das pessoas, os desdobramentos, pessoas que largaram seus trabalhos, pessoas que dedicavam tempo, pessoas que iam cuidar, era algo impressionante. Nessas horas, você olha e diz assim, meu Deus, como é bom ver a igreja do Senhor, né, unida, preocupada, motivada e revelando o amor cristão
para com aquele que carece de socorro. Não tenha dúvida disso. Isso precisa ser feito com todos aqueles que sofrem no nosso meio. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer, porque é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Dessa maneira, veja como eles cuidam dele, com coisas objetivas. Eles estavam com frio. Eles então fizeram uma fogueira para aquecê-los. Veja o texto, por favor. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Por causa da chuva que caía e por causa do frio. Você imagina molhados no meio da chuva. É verdade que eles... Por que eles logo não deram comida? Não foi essa a primeira necessidade deles. Lembram que imediatamente antes do navio se despedaçar, o apóstolo Paulo dá alimento a eles. E eles comem e revigoram as suas forças. Por isso eles conseguem chegar até a ilha de Malta. Então não era essa a primeira necessidade dele, comida. Eles estavam com frio. E eles então acenderam uma fogueira e cuidaram dele. Agora veja, como deve se portar um indivíduo numa situação como essa? Quem era o apóstolo Paulo? E muitas vezes nós nos perdemos nisso na nossa caminhada. Porque nós nos achamos líderes, né? E muitas vezes como líderes passamos por alguma tribulação, né? E então escapamos e logo nós nos colocamos acima dos outros e não queremos servir, porque esse serviço não é para mim. Veja o ensinamento de Paulo na sequência. Verso 3, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Que coisa interessante, né? Veja, ele não cita ninguém que fez isso, ele cita Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que, não é, disse que Deus ia protegê-los, ia salvá-los, e aquele homem, ele é o primeiro a servir. Perceba que a demonstração dele, do cuidado dele, ele tá disposto a servir. Ele vai juntar alguns feixes e lançar no fogo. Matthew Henry comenta nesse texto, diz assim: nada poderia estar abaixo de nós ou debaixo dos nossos pés, a não ser o pecado. O que deveria estar dominado e subjugado por nós era o pecado. As outras coisas deveriam estar acima de nós. Ninguém poderia ser olhado de cima para baixo. Nós devemos olhar para as pessoas assim, não de cima para baixo. E o apóstolo Paulo, como apóstolo, ali, ele está disposto a servir tanto os prisioneiros, porque ali certamente iam assassinos, pessoas que iam ser presas, e estavam indo para ser julgadas também, juntamente com ele. E ele vai servi-los ali. Ele procura o bem dos seus irmãos. Interessante, ele demonstra o cuidado dele para com aqueles que têm cuidado com eles, servindo. Nós podemos dizer, eles fizeram a fogueira. Nós precisamos então mantê-la acesa. Eles nos deram a fogueira. Qual é o nosso trabalho? Levar lenha para mantê-la acesa. Nós precisamos entender que, como igreja, nós podemos servir até mesmo quando alguém nos serve. Nós não podemos esperar todas as coisas de todo mundo. Nós temos que ter a disposição para servir até mesmo aqueles que nos servem naquele momento. Aqueles feixes, aquela madeira, não é? Junto dela havia uma serpente, diz o texto sagrado. Veja, junto dessa madeira ou dessa lenha havia uma víbora, uma serpente. Diz o texto no versículo seguinte, por favor. Verso 3, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Ela estava fugindo do calor. Veja, irmãos, quantos perigos a vida humana tem.
Certa vez alguém disse a possibilidade de sairmos e uma telha cair na nossa cabeça é a quantidade de telha que tem no nosso caminho até onde nós estamos indo. Essa telha cai e nos mata. Quantos perigos nós temos na vida? Você está jogando uma lenha para aquecer, de lá tem uma serpente que pode tirar a sua vida. Quantas pessoas, irmãos, não é? Quantas pessoas saem, arranjam um trabalho honesto, estão trabalhando honestamente e elas são empregadas e trabalham com dignidade no caminho para a sua obrigação. Elas sofrem um acidente e morrem. Cumprindo o seu trabalho, elas sofrem um acidente e morrem. Muitas vezes nós achamos que vamos receber benefício daquilo e não recebemos. Ao invés de julgarmos isso como Deus que não é justo, nós julgamos esse é o Deus da providência, que faz uma víbora sair do meio da lenha que Paulo vai jogar para poder manter o fogo aceso. Simplesmente com o objetivo de ajudar. Ele não estava fazendo nada de errado. Alguém vai dizer, o que era que ele estava fazendo de errado? Que pecado ele estava cometendo ali? Uma víbora vem diante dele. Era interessante, irmãos. Até mesmo a natureza se torna inimiga do homem desde o dia em que nós nos tornamos rebeldes contra Deus. Até a Escritura descreve que os animais vão andar juntos no dia da nova criação. Como fruto do pecado, até mesmo a natureza se rebela contra o homem, porque nós nos rebelamos contra Deus. A providência divina que guia os nossos atos permite acontecimentos na caminhada que nós paramos para pensar, por que isso aconteceu? Agora veja a conclusão que os bárbaros tiram. Perceba como é o caráter teológico. Por mais que eles sejam pessoas, não é, que procurem fazer o bem e estão ali dispostas como bárbaros a socorrer quem necessita e serve até de exemplo para os cristãos, e o apóstolo Paulo é levado a fazer aquilo que ele fez, né, servindo eles também, constrangendo todos naquele sentido, sendo tratados com humanidade. Agora veja a teologia deles. Veja como funciona, por favor, no verso 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente, este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Veja bem, esses bárbaros, eles continuam ensinando muita coisa a muita gente. Por exemplo, eles servem para ensinar a muitos dos que trabalham no julgamento da nossa nação. Eles têm uma consciência. Existe um juízo divino. Eles têm outra consciência. Matar alguém é um crime grave. E que a justiça não vai deixar impune quem mata alguém criado à imagem de Deus. Veja que os conceitos deles não são de todo errados. Eles têm muito a ensinar. Mas a lógica deles, não é? Como os amigos de Jó, querendo interpretar os acontecimentos, não é? À luz desses princípios, eles apenas entendem assim, né? De fato, Deus governa o mundo. Entretanto, os amigos de Jó dizem para ele, disseram para Jó, ora, você está sofrendo por causa de algum mal que você fez. Esse é um princípio geral do entendimento. Mas é verdade que Jó estava sofrendo para poder manifestar a glória de Deus, não porque necessariamente ele tenha cometido algum pecado. Mas essa é a lógica deles.
esse homem fez algum mal, por isso ele está pagando pelos seus atos. E eles dizem, olha, ele escapou do naufrágio e morreu aqui por uma víbora, na nossa frente. Esse homem certamente estava sendo perseguido pela justiça de Deus. Não teve jeito para ele, por isso ele foi condenado. Mas de uma forma clara, eles estão dizendo, existe um Deus que governa o mundo. E existe alguém que controla todas as ocorrências. Perceba, olha, ele foi livre pela providência divina e foi trazido para cá, mas porque é um assassino, vai ser morto pelo juízo divino. Então, perceba que eles creem de alguma maneira no próprio conceito da providência. Não é? Veja, nada acontece por acaso. Esse é o entendimento deles. É dirigido por Deus. Tudo acontece pela direção de Deus. Eles têm outro conceito. Veja, o mal persegue os pecadores. O mal persegue os pecadores. E ele vai punir os pecadores. Isso, então, deveria trazer consciência para aqueles que trazem e que têm poder de julgar numa nação como a nossa. Quando eles, ao invés de julgarem com retidão, eles se esquecem que Deus é juiz. E esses bárbaros aqui estão dizendo, veja, Deus vai visitar aqueles que praticam mal. Se você escapa agora, ele pega você depois. Não há como escapar disso. É verdade que eles não estão falando de um juízo final divino, mas eles estão falando de um juízo aqui na terra. Ora, nós sabemos muito bem que muitos até vão morrer muito bem nessa terra. Nós sabemos muito bem que muitos vão morrer vendendo saúde nessa terra. Mas esses homens vão passar a eternidade no inferno. E a justiça, na perspectiva terrena, não os alcançou. É bom ler a história desses, porque você traz à memória que Deus, de alguma forma, vai trazer juízo sobre alguns para nos mostrar como funciona. Mas ele não vai trazer juízo sobre todos aqui, porque muitos receberão juízo no final. O grande desespero daqueles que não creem em Deus é imaginar que eles podem viver a vida como querem, praticando toda a iniquidade, porque não vão chegar diante do trono de Deus e ser julgado por ele. Matar alguém é um pecado odioso e nunca será um pecado não perdoado. Ele vai ser punido mais cedo ou mais tarde. Interessante, nesse sentido, nós podemos pensar, ninguém está seguro do julgamento. Essa é a teologia estabelecida dos bárbaros. Essa é a teologia que vem dos bárbaros. Ora, no meio de tudo isso, não é, essa concepção ela vai sendo revelada porque eles interpretam teologicamente de acordo com os acontecimentos, não no Deus que eles creem na revelação divina. Veja qual a diferença aqui. Veja a sequência do texto, no verso 5. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Ora, não teve nada de mal. Bem, mas eles ficaram aguardando, verso 6. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. O efeito ia ser repentino. Mas depois de muito esperar, não é? Vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele Deus. Dizendo ser ele Deus. Que coisa interessante, irmãos. Nessa maneira, você vai perceber como a Escritura descreve esse acontecimento. Eles mudam. Esse homem, de fato, é um ímpio. Mas não morreu. Ele é Deus. Essa é a revelação daqueles que... esse é o entendimento daqueles que procuram compreender a vida a partir da sua percepção, não a partir da revelação divina. Nós não analisamos a vida a partir dos acontecimentos, mas a partir da verdade. Ora, não é porque um ímpio ou um homem injusto não é condenado nessa terra que nós vamos dizer que Deus não vai julgar o pecador. Não é por isso. Ora,
Até exatamente Pedro fala o contrário. Pedro diz assim: o juízo começa pela casa de Deus. Muitos sofrem no nosso meio, disse Pedro. Porque essa é a diferença, diz ele. Porque Deus tratará com a igreja aqui, mas tratará com os ímpios na eternidade. Ele vai nos fazer sofrer e passar por tribulações aqui, para que não passemos na eternidade. Ele vai cuidar da nossa alma aqui, para não nos tratar como os ímpios na eternidade. Mas a lógica deles é exatamente outra. Eles olham e interpretam a teologia a partir da mudança dos acontecimentos. Não é a instabilidade dos acontecimentos que vão nos fazer teólogos, mas é a revelação divina, quem é Deus e como ele age, é que nos faz entender os fatos. A realidade não é aquilo que os nossos olhos veem, é o que Deus diz o que é a realidade. E é por isso que é muito ruim quando nós estamos passando por sofrimento e queremos interpretar os sofrimentos a partir da nossa ótica. É trágico isso, em essência, é trágico isso. Quando no meio da turbulência nós queremos ler o mundo. Lamentações, Jeremias disse assim: bom é esperar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Porque nós falamos e não entendemos nada. Bom é aguardar, e isto em silêncio. Aí nós começamos a interpretar e chegam os nossos amigos de Jó, costumam chegar no sofrimento. Olha isso, eu vi aquilo, eu estou sabendo disso, eu estou sabendo daquilo. E você começa a enlouquecer. É hora de você se recolher e dizer: eu vou me prostrar diante de Deus, o Deus da providência, que sabe exatamente por que eu estou passando por isso. E Ele vai cumprir o propósito dele na minha vida. E eu sei que no final Ele vai ser glorificado e a minha vida edificada. Eu confio na providência dele. Porque a multidão é isso. Paulo era Mercúrio. Foi chamado em Atos. Depois foi preso e apedrejado. Porque é assim que eles interpretam as coisas. Ele faz um milagre, ele é Deus. Aqui agora, eles estão dizendo: esse homem é Deus. Não tenha dúvida, irmãos, que a libertação, não é, do perigo, como nós vimos no texto, revela um cuidado de Deus para com aquele próprio povo. Veja como a sabedoria de Deus é complexa e é extraordinária. Ele não só está tratando com Paulo, como tratando com aqueles que foram salvos. Ele está tratando com uma nação, com uma ilha, com um povo. E ali, naquela circunstância, Paulo se encontra para evangelizá-los. Não estava na agenda de evangelização de Paulo. Não era esse o propósito da viagem dele. Era ir a Roma. Mas Deus disse: tem um povo meu na ilha de Malta. E você vai lá proclamar o evangelho a eles. No meio das suas tribulações. Nós não podemos analisar as coisas da sabedoria de Deus numa ótica nossa. Porque Deus é tão extraordinário, tão sábio. Nós temos que confiar nele. O que nós lemos no Catecismo de Heidelberg, com respeito à providência de Deus. E é impressionante, não é? Quando as palavras são exatamente essas. Quando ele diz assim, na pergunta 28, que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? Podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade e podemos, quanto ao futuro, confiar firmemente em nosso Deus e Pai, fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor,
pois todas elas estão de tal modo em sua mão, que sem a sua vontade, elas não podem nem mesmo se mover. Nem mesmo nós podemos ser pacientes e confiar nele. O que é que acontece quando você lê a vida pelas circunstâncias? Você vai variar no seu entendimento. Ele é um assassino. Ele é Deus. Mas quando você lê a vida por meio da providência divina, você sabe que Deus está construindo a sua história em meio à sua adversidade. E você não vai confundir ninguém com Deus, a não ser o próprio Deus. Veja, essa expressão que Paulo, quando Paulo utiliza, veja como Paulo, a maneira como ele lida com essa ação da serpente no seu braço. Veja, por favor, voltemos um pouquinho quando ele diz assim, não é? Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Mas Paulo, no verso anterior, ele pega a serpente enrolada no braço dele, não é? Verso 5. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. E veja que você não vê, Paulo gritou, né? A expressão ele viu a víbora no braço, houve um espanto da parte dele, dizendo, ele vai morrer, e ele pega a víbora e sacode no fogo imediatamente. E ela morre. Ela estava fugindo do calor e ele a lança de volta para o calor. Essa postura, irmãos, ela é possível quando nós somos fortalecidos na graça de Cristo. Nós somos continuamente chamados a lançar fora tudo aquilo que se apega a nós e que vem para nos destruir. Seja o que for. Uma víbora, uma enfermidade, um inimigo, qualquer coisa que tente nos destruir. O que é que nós vamos fazer com ela? Nós vamos sacudir fora. Nós não vamos ser destruídos por ela. Interessante que na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 8, veja o que João diz acerca da vida do cristão. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 8, diz assim a palavra de Deus. 1 João 5, 8. 5,18, melhor dizendo, desculpa. 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Certamente, Paulo, quando joga essa víbora para fora, a serpente, para o fogo, não é? Ele está estabelecendo um princípio muito claro aqui. Aquilo que vem para destruí-lo, ele pode se livrar dela. E nada veio para nos destruir fora do tempo. Paulo não teme a serpente, como não temeu os homens que iam julgá-lo, como não teme o mar que estava para destruí-los. Ele confia plenamente no Senhor. Interessante, aqueles que imaginavam ele vai morrer, de repente disseram, esse homem tem poder. O apóstolo Paulo não vai repreendê-los por isso. Isso é interessante, porque isso não é falado para ele ouvir, provavelmente. Eles comentam, e Lucas vai descrever isso no texto. Ele diz, ele é Deus. Em outros momentos, não é? Em outros momentos eles são repreendidos, mas aqui o texto não sugere que eles foram repreendidos. Mas perceba, na sequência do texto, não é? Verso 6, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar,
vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Só que a história termina aqui, mas agora ela passa a ser contada na perspectiva do líder. Aquele acontecimento atraiu a visão do líder da ilha. Veja o texto. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Ora, me parece que a maneira daquele povo tratar as pessoas era muito próprio do líder da ilha, como ele fazia. Ele tratou Paulo com benignidade, com bondade, e parece que isso afetava o modo daqueles tratarem os outros também. Ora, é por isso que a Escritura nos ensina que nós devemos amar como Cristo amou. Veja, a Escritura diz, nós que desejamos ver, que esperamos ver o Senhor face a face, nós nos purificamos, porque Ele é puro. Perceba, nós queremos imitá-lo, nós queremos fazer aquilo que Ele faz, nós andamos do modo como Ele anda. Dessa maneira, nós manifestamos a quem servimos. E a ilha tinha uma característica, o seu líder tratava os outros com benignidade. E os seus também tratavam os outros com benignidade. Agora, aconteceu de se achar enfermo, não é? De disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Então você imagina como Deus constrói as coisas na sua providência. Naquele momento ele chega com grande necessidade, frio, com todos, são aquecidos, cuidados. Ali Deus cuida dele e impede a sua morte de maneira graciosa, a serpente não o mata. Acontece pouco tempo depois que eles agora precisam da ajuda dele. Ele estava com febre e disenteria, diz o texto. E a descrição é clara, né? Ardendo em febre, o pai de Públio, Paulo, foi visitá-lo e orando impôs-lhe as mãos e o curou. Interessante você notar. Agora, eles não vão dizer, esse homem é Deus. Ele foi livre da morte, a serpente não o mata. Agora ele ora e cura. Não tenha dúvida, apesar do texto não descrever, mas ele não descreve a reação dele nesse sentido. Mas acontece algo interessante. Como ele ora quem? Jesus, quando nos ensina a orar, ele nos ensina a orar estabelecendo o caráter da Trindade, orando a Deus em nome do Filho, com o socorro do Espírito Santo. Você imagina Paulo orando ali, diante daqueles homens, dizendo, em nome de Jesus eu ordeno, fica curado. Veja que toda aquela circunstância, todos aqueles conceitos, todas essas idas e vindas, Deus tinha um plano. Chegar em Malta e salvar aquele povo. Ele ora e aquele homem é curado. É o pai do homem principal da ilha. Certamente, para o principal da ilha, o pai era mais importante do que ele. E ele adoece quando Paulo está lá. E ele ora. E ele é curado. Os propósitos de Deus são muitos. Ele chegou depois da morte de Lázaro, mesmo tendo sido chamado. Jesus Cristo chegou depois, a ponto das irmãs falarem a ele, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Mas porque o Senhor tinha um propósito para aquele acontecimento. Ele não adoeceu antes e morreu antes da chegada de Paulo, porque Deus tinha um propósito naquele acontecimento, para a vida dele, para aquela ilha. Quando ele ora, o evangelho é pregado.
E o que é que acontece quando o evangelho é pregado, irmãos? Aquele povo que era hospitaleiro, agora o faz por causa do evangelho que revela um Cristo que desceu da sua glória para vir em busca daqueles que estão na miséria, no frio, na fome, no vale da sombra e da morte, padecendo. Ele veio para resgatar aqueles que são seus e ter misericórdia deles. E aí o texto diz, à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Você imagina, diante do que aconteceu com ele, todos vieram e Paulo cura. Veja que cuidado, por mais que você tente comparar, você chega com frio e é acolhido por alguém. Aquele povo estava morrendo de algumas enfermidades. E Paulo vai e os cura. O evangelho chegou para libertar o povo da morte e da condenação. Foi muito mais. Ora, Deus dá muito mais do que nós damos a Ele. Eles deram para um profeta, eles deram para um apóstolo fogo para aquecer do frio. Deus deu o seu Filho para restaurá-los do inferno e perdoar os seus pecados. Eles trataram Paulo com benignidade. E Deus com amor incomensurável, deixando a sua glória, dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não existe bondade nenhuma no homem, não existe bem nenhum que você faça para Deus que Deus não tenha feito infinitamente maior para você. Só que há um efeito interessante nisso. Quando você faz o bem com sua própria força, até o bem é tua condenação, porque ele alimenta no teu coração a arrogância, o egoísmo, a dependência de si mesmo. Porque agora esse povo vai ajudar, porque recebeu a maior de todas as ajudas. Eles foram curados. E veja o que acontece no verso 10. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Se antes, vendo um povo com frio, foram acolhidos, agora, depois de conhecer o Evangelho, eles suprem todas as suas necessidades. Nós vamos dar para vocês o que é necessário para a sua viagem. Um dos maiores efeitos na vida de um homem salvo é a disposição em servir, em contribuir, em doar, em entregar, em servir. Interessante que o apóstolo Paulo, ele de modo muito claro, ele vai estabelecer esse conceito. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, verso 11. Veja o que diz a Sagrada Escritura, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 11. Diz assim a Escritura Sagrada. 9:11 ele diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Paulo está dizendo, e aqui Paulo não ensinou eles a doar, a servir.
O que Paulo deu a eles foi a maior bênção que o homem pode ter, a cura das suas enfermidades. Lembre-se, significava o perdão dos seus pecados. E agora eles voluntariamente contribuem para que ele chegue no destino deles. Ele nos deixou o maior bem que nós podíamos receber. Ora, irmãos, se nós cremos na doutrina da providência, mas nós vamos aprender mais dela quando passamos pelas nossas lutas e tribulações. É nessas horas que o Senhor nos ensina de uma forma dura, mas tão importante. Porque Ele nos ama, e quando Ele nos ama, Ele nos instrui. E Ele nos instrui por meio da dor. E nós aprendemos a confiar nele, de alguma maneira, pela bondade dele. Ele nos ensina que o que nós dependemos e precisamos é dele, é confiar nele, não nas circunstâncias. Não é porque não é porque o clima está bom que nós não vamos viajar, e não é porque chegou a tempestade que nós não vamos seguir. Nós vamos seguir de acordo com o que ele nos ordenou fazer. Não são as circunstâncias que vão nos guiar. O Senhor nos fez promessas e nós cremos nas promessas dele. Deus disse a Paulo: você vai a Roma. Ele não duvidou que iria a Roma. Nós cremos nas promessas do Senhor e as circunstâncias do cuidado providencial de Deus. Eles servem para cumprir esse propósito. E Deus há de tratar com aqueles que nós vamos nos encontrar no caminho. Aquele aparente desvio, aquele aparente acidente, era plano de Deus para salvar uma ilha que ele havia comprado pelo sangue do Cordeiro. E era caríssima para ele. E ele tinha que chegar lá. Essa é a doutrina da providência. O Senhor dirige com sabedoria e nós confiamos nele. Mas quando o Evangelho nos alcança, irmãos, e nós somos redimidos pelo Senhor, perceba, não apenas nós confiamos no Senhor, mas nós passamos a entregar a Ele aquilo que nós temos. Esse é um desafio para a igreja. Certamente, Deus tem te concedido tanto benefício, mas a maneira como nós temos contribuído na casa de Deus revela que nós somos fiéis para com Ele. E que temos feito questão de pequenas coisas, esquecendo que Ele nos deu todas as coisas. E a mesquinharia e a avareza do nosso coração, elas relutam em afirmar que nós, de fato, talvez não tenhamos conhecido o Senhor. Porque esse é um princípio de todas as áreas, não apenas na contribuição. Ora, se nós somos perdoados por Ele, nós perdoamos as outras pessoas. Esse é o princípio. Ora, o credor incompassível é exatamente a parábola que descreve isso. O homem que foi perdoado de uma dívida impagável e não perdoa aquele que o deve algo que é de menor importância. É esperado de nós uma postura muito mais generosa, não apenas financeiramente, mas da maneira como nós perdoamos, tratamos, cuidamos uns dos outros. Porque o Evangelho tem poder para nos transformar. E por último, os eleitos de Deus, estejam onde estiverem, o Senhor vai se fazer ouvir. Eles vão crer no Evangelho e serão salvos. Nem que ele chegue em pedaços de madeira de um navio. Lá eles vão ouvir. E o Senhor vai redimi-los. Porque
o seu povo, esteja onde ele estiver, será alcançado pela pregação do Evangelho. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Ó Deus, confiamos em Ti e na Tua misericórdia para conosco, Senhor, Tua bondade eterna. Agora, Senhor, ajuda-nos a confiar na Tua providência todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, também a ter um coração generoso, como generoso é o Senhor para conosco, que nos deu voluntariamente, liberalmente a Tua salvação. Ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos também a confiar, pregar, ensinar a Tua palavra com fidelidade, porque os eleitos do Senhor ouvirão a Tua voz e serão salvos por meio do anúncio do Evangelho. Que em tudo isso, ó Deus, na providência, na maneira como contribuímos e servimos uns aos outros, e na pregação do Evangelho, em tudo isso o Senhor seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.